Bom, em Santa Catarina, lá no sul do Brasil, uma liminar da Justiça vai impedir o governador Jorginho Melo de nomear o filho para a Secretaria da Casa Civil. A reportagem é de Marcos Pereira. A decisão é do desembargador substituto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, João Marcos Buch. Ele atendeu a um pedido feito pelo PSOL e concedeu a liminar para que o governador Jorginho Melo, do PL, fique impedido de nomear o filho para a Secretaria da Casa Civil. O desembargador citou que um decreto de 2008 do próprio governo do estado veda a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente para cargos de confiança. No entendimento do magistrado, a nomeação do filho do governador não estaria respaldada em mérito. A gente lembra que a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, o STF, não coloca como nepotismo a nomeação de parentes para cargo político de confiança. Mas no entendimento da Justiça catarinense, o caso envolvendo a família de Jorginho Melo é considerado contrário aos princípios da moralidade e da impessoalidade, resultando em nepotismo. A resposta da Procuradoria-Geral do Estado veio muito rápida e, em nota, o governo informou que recebeu com surpresa a informação. A nota diz ainda que a decisão foi concedida em regime de plantão, sem que o Estado pudesse se manifestar previamente. A PGE afirma que vai adotar as medidas judiciais para garantir a nomeação, que é prerrogativa do chefe do Poder Executivo, assegurada pelo STF. A nota finaliza ainda dizendo que a decisão do desembargador, embora respeitável, é maculada de inconstitucionalidade. De Joinville, Marcos Pereira para a Jovem Pan. Cláudio Dantas, tema espinhoso, para o governador Jorginho Melo de Santa Catarina, que fez a indicação, agora é barrada pela Justiça. O governador se defende, diz que para cargos de confiança não haveria a configuração de nepotismo, que é possível indicar o próprio filho. Mas será que, mesmo assim, mesmo que haja alguma brecha legal que permita, não seria bom evitar um caso como esse, Dantas? Será que não há ninguém mais capacitado para o cargo do que o próprio filho? Olha, Brown, esse é um tema muito interessante, porque assim, a gente parte de um princípio, que é o princípio da moralidade pública, que deve evitar, misturar o público e o privado. Então, quando você vê um político nomeando aí sua família, parentes, mulher, filho, parentes para dentro de um gabinete, claro que isso está longe desse princípio da moralidade, mas sempre há uma forma de burlar esse controle. Nós temos o nepotismo cruzado, muitas vezes o gabinete você combina, não? Acontece muito aqui no Congresso Nacional, você combina e aí um deputado nomeia o parente do outro deputado, cada um no seu gabinete. Você tem uma série de formas de burlar isso. O próprio governador poderia conseguir um emprego para o filho numa empresa com contratos com o governo, tem de tudo. Quando a gente vê recentemente o próprio Supremo tornando inconstitucional aquela proibição de que familiares de ministros de cortes superiores possam advogar nas próprias cortes, a gente percebe que talvez a nossa visão de moralidade pública esteja equivocada, Então, eu gostaria de me concentrar no seguinte, na capacidade técnica. O sujeito tem formação, tem capacidade, ele é preparado para ocupar o cargo para o qual ele está sendo indicado, se tiver, já reduz o problema, mas é lógico, ele tem uma carreira no mercado privado e, de fato, é alguém de destaque. Isso é que precisa ser naturalmente considerado, já que o ambiente é o ambiente do vale tudo. Eu acho que no mínimo que a gente precisa exigir é que o sujeito tenha um saber realmente diferenciado, tenha uma trajetória, uma carreira diferenciada, e não que aquilo seja um cabide para incompetentes. Eu já publiquei no passado, Brau, acabei de me lembrar aqui, publiquei no passado, por exemplo, generais, brigadeiros, o pessoal aí das Forças Armadas, eles faziam uma coisa que era indicar para empresas que tinham contratos com as Forças Armadas os seus filhos. Eu me lembro que eu fiz uma matéria grande na época, deu uma polêmica enorme, porque você tinha gente que era formada numa escola da esquina, sem nenhum tipo de experiência, e de repente é nomeado diretor, diretor, gerente, já com cargo de chefia. Então, é muito difícil você controlar isso.
eu parto do princípio também que o eleitor deve olhar o político e falar assim, tá, quem que você está nomeando? Ah, é o filho, esse filho tem competência. Se você já entender que aquilo ali está sendo utilizado para acomodar interesses privados, não vote mais no político. Pronto.